Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Os irmãos, podeis se acomodar. Fique bem acomodado, sinta-se bem confortável, para que a palavra de Deus continue sendo eficaz, né? Continue alcançando os vossos corações. Antes de ministrar, eu preciso saber, alguém aqui comeu charque hoje no jantar? Graças a Deus, então ninguém vai beber água durante a pregação. Ah, que maravilha! Durante a pregação ou depois do louvor é uma agonia, não é, gente? Para beber água, gente, olha, fica esse pouquinho de abstinência aí. O que é um culto, né? 1h30, 2 horas no máximo. Fica aí compenetrado. Sabe por que eu digo isso? Para ser sincero, às vezes uma pregação pode durar 50 minutos, 40, 1 hora, não sei. Pode durar até 15 minutos, 20 minutos. Mas haverá uma frase que vai mudar a tua vida. Deus pode não falar contigo. Eu não sei se você entende sobre pregação, mas pregação, ela visa a glória de Deus, né? Ela visa a glória de Deus. E com esse objetivo, às vezes a pregação é para você, às vezes a pregação é para outra, às vezes a pregação é para a igreja toda, às vezes a pregação é só para uma pessoa. Mas é importante estar sintonizado, porque uma frase pode mudar toda a sua vida, todos os rumos e cursos que você está traçando. Então esteja atento. De uma coisa tenha certeza, irmão. Em algum momento da pregação, Deus vai falar contigo. Pode ter certeza. E quando Deus falar, você se agarra àquela palavra e toma posse dela. Não porque é palavras de homens, mas porque é palavras de Deus. Você se apodera daquela palavra. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar pelo ofertório. Pai querido, graças te damos, bendizemos o teu santo nome. O Senhor sabe da dificuldade que a igreja tem vivido esses últimos tempos. E nós oramos para que o Senhor possa abençoar a tua igreja, para que a tua igreja possa abençoar a tua obra, que o Senhor faça prosperar o teu povo e, sobretudo, instrua-os sobre a importância da cooperação e o dom da liberalidade. O Senhor é o Senhor nesse lugar, e o Senhor tem os seus que lhe pertencem, e aí estás com certeza de usar, em nome de Jesus, amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Olha, nós vamos ler muitos versículos, viu? Por isso que é importante que você esteja atento. Nós vamos ler em torno de 22 versículos aqui. Eu espero que Deus venha falar aos nossos corações. Eu acho que raramente eu faço isso, de fazer uma leitura tão exaustiva como essa, mas é importante. Esse texto tem como epígrafe é aquela frase em negrito acima do texto, que diz: os discípulos no caminho de Emaús. É sobre o caminho de Emaús que eu venho falar hoje aqui com os irmãos. E venho da parte de Deus, não de mim mesmo, não por mim mesmo e nem para mim mesmo, mas conforme Deus moveu o nosso coração. Amém? Naquele mesmo dia, era o domingo, 2 estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios. Esse dia já era tarde, em outros evangelhos vai dizer a tarde do primeiro dia da semana, já no entardecer. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém,
estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, dizendo que tinham visto na madrugada o túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes disse, e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia os nossos corações, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir de pão. Amém? Queria falar sobre o caminho de Emaús. Eu não sei se você entendeu bem essa história, mas a Bíblia nos diz que dois dos discípulos, haviam 70 discípulos, Jesus, dois dos discípulos, 70 discípulos, 12 apóstolos, 70 dos discípulos, após a Páscoa em Jerusalém. Essa Páscoa, ela era uma festividade sagrada que reunia todos os povos, judeus, nativos, e prosélitos, que são judeus de outras nações, judeus gentios convertidos ao judaísmo. Então todos se aglomeravam para o rito pascual, para o sacrifício do cordeiro. E todos sabiam que era a entrada triunfal de Jesus. E havia uma grande expectativa no coração de todos os discípulos, seguidores e apóstolos, que Jesus assumisse o seu reino. Assumisse o seu reino dessa forma humana, teoricamente falando. Subisse ao trono e viesse a ser aclamado entre a multidão. De repente eles estão traumatizados com os horrores da crucificação. Até então, é uma tragédia para eles. Eles ficam escandalizados com tudo que ocorreu. A mente humana não conseguia conceber essa ideia.
A mente humana não conseguia assimilar como pode o Filho de Deus, como pode o Messias prometido, o Cristo, o Emanuel, padecer pelas mãos humanas de uma forma tão cruel, de uma forma tão trágica, de uma forma tão desprezível. Esses discípulos não encontraram mais razão para permanecer em Jerusalém. Então eles voltam para as suas vidas normais. Eles voltam para as suas terras, suas origens. Eles voltam para Emaús. E eu gostaria de falar sobre o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é um caminho de frustração. O caminho de Emaús é um caminho de decepção. O caminho de Emaús é um caminho de abatimento, de desapontamento, de tristeza, de angústia, de pesar. O caminho de Emaús é o caminho da desilusão. E quem sabe alguém aqui hoje não está nesse caminho. E se encontra nesse caminho porque de repente suas expectativas não foram correspondidas conforme os seus anseios. De repente as coisas não aconteceram conforme você esperava, conforme você imaginava. E você se encontra agora voltando completamente desesperado, desesperançado. Quão terrível é o caminho de Emaús. Mas é um caminho que uma hora ou outra nós trilhamos, frustrados e decepcionados com Deus. Somos humanos e às vezes nós externizamos essa revolta. Infelizmente, torna-se até natural. Quem sabe alguém aqui está no caminho de Emaús. Por uma oração que não foi respondida, por uma petição que não foi atendida, por um milagre que não aconteceu, por uma porta que não se abriu, e você está voltando para a sua casa, saindo de Jerusalém, a cidade da paz, a capital de Israel, voltando para a sua casa, cheio de incógnitas, cheio de indagações, cheio de questionamentos, questionando tudo. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, nessa história toda? É que Jesus se faz presente no caminho de Emaús. E é incrível que ele deixa Jerusalém, uma cidade tão importante, e ele deixa multidões e multidões de seguidores, de discípulos, de apóstolos, para dar atenção a dois homens. Como Jesus, ele é terapeuta, né? Como ele vai ao nosso encontro de uma forma surpreendente, sem ao menos percebermos. Jesus se infiltra no meio deles. E quando Jesus se infiltra em meio deles, Jesus pergunta: o que é que vocês estão falando? Eles começam a dizer: será que você não entende? Será que você não conhece as últimas coisas que estão acontecendo? Será que és o único? O ocorrido teve proporções e dimensões que alcançou toda aquela região, de modo que se alguém não estivesse informado, estava totalmente desatualizado. Era o assunto do dia, era a manchete, era a notícia. Olha, Jesus morreu, crucificaram Jesus, e todos nós acreditávamos que ele seria o Messias, aquele que ia trazer redenção à nossa nação, ao nosso povo. E Jesus, quais acontecimentos? Mas o que chama a minha atenção na estrada de Emaús é às vezes Jesus está presente e a gente não percebe. Chama a minha atenção nessa história que às vezes Jesus está presente e a gente não percebe. Às vezes Jesus está presente no culto, a gente não percebe. Às vezes Jesus está presente em um lugar, em uma pessoa, e a gente ignora, a gente não percebe. Às vezes Jesus se faz presente no meio de um louvor, no meio de uma pregação, mas as nossas preocupações cegam o nosso entendimento. Os
nossos problemas se tornam maiores do que os nossos sentidos, do que a sensibilidade, do que o discernimento, do que a percepção. Às vezes Jesus está presente no nosso lar, no nosso trabalho, em tantos outros lugares, mas nós não percebemos. E sabe o que é pior nessa história? É que a gente só percebe quando ele parte. E aí já é um pouco tarde demais, né? Porque a gente não aproveita tanto a presença de Deus. Eles só perceberam que Jesus estava presente quando Jesus simplesmente sumiu, desapareceu, foi teletransportado. E às vezes Jesus está presente e a gente só percebe que Ele está presente quando Ele parte. E às vezes quando a gente perde. Quão triste é isso, irmãos? Minha oração é que você esteja mais sensível à presença de Deus em sua vida, porque Deus está no seu ministério. De repente você não está percebendo e está desistindo do seu ministério. Deus está na sua família, de repente você não está percebendo e está desistindo da sua família. Deus está no seu casamento, de repente você não está percebendo e está desistindo do seu casamento. Deus está neste lugar e de repente você não está percebendo, está desatento, está perdendo as melhores oportunidades de desfrutar da gloriosa presença de Cristo Jesus em nosso meio. Amém? Esse é o caminho de Emaús. É o caminho da frustração, é o caminho da decepção, é o caminho em que Cristo se faz presente, mas também é o caminho em que nós só percebemos a sua presença quando Ele vai embora. E a minha oração é que não seja assim comigo, que não seja assim contigo, que não seja assim conosco, que venhamos valorizar cada instante na presença do Senhor, que venhamos valorizar cada momento, que cada momento é único, cada momento é único em nossas vidas, irmãos. O tempo é inexorável, nada se repete, nada é como era e nada será como já foi. Então aproveite cada instante, valorize, permita que os instantes sejam eternizados na sua memória, na recordação, que de repente você está passando e não está aproveitando melhor. Que tristeza é essa dos discípulos de Emaús, e o caminho de Emaús me ensina essas verdades. E uma pergunta eu fiz a mim mesmo quando eu li esse texto. A pergunta foi: por que eles não reconheceram que era Jesus? Por que eles não reconheceram Jesus? E aqui existem algumas respostas, até no texto. Eles não reconheceram Jesus, sabe por quê, gente? Eles estavam no caminho errado. Eles estavam no lugar errado. Quando você está no caminho errado, quando você está no lugar errado, Jesus aparece e você não percebe. Estava dizendo isso a minha esposa ontem. Quando uma pessoa chega às vezes para mim e diz assim: pastor, Deus falou comigo. Sabe o que é que ela está querendo me dizer? Pastor, não importa a sua opinião, eu já tenho a minha decisão. Quando a pessoa chega para você dizendo: Deus já falou, olha, Deus falou isso e isso comigo, não importa a sua opinião, já tenho a minha decisão. E quantas pessoas não estão no lugar errado, no caminho errado, e às vezes colocam até Deus nessa história, quando Deus não tem nada a ver com isso. Devemos estar atentos a essa realidade, gente, porque o caminho errado é o caminho da desistência. Eles deixam Jerusalém para ir para Emaús, e eles esquecem da palavra que diz: permanecer em Jerusalém até que sejais do alto revestido de poder. Eles esquecem da palavra que Jesus disse: destruirão esse templo, mas em 3 dias eu levantarei esse templo. Eles esquecem das palavras de ordem expressa de Jesus. Não saia da sua posição, não saia do centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, custa o que custar, passa o que passar, permaneça. Permaneça. Tenha cuidado com o caminho de Emaús, que é o caminho da desistência, é o caminho do abandono, é o caminho da entrega, é o caminho da rendição.
é o caminho do retrocesso. E quantas pessoas estão regredindo em suas vidas porque optaram trilhar esse caminho doloroso, esse caminho arduoso que é o caminho de Emaús. E eu sei que na medida que eu falo, Deus vai contextualizando essa palavra e adaptando a sua vida, a sua realidade. Eu não sei qual é o caminho de Emaús para você, mas você sabe. E de repente você veio aqui pensando em desistir do seu chamado, desistir do seu ministério, desistir das promessas de Deus para a sua vida. Ei! Você está no caminho errado. Enquanto você estiver no caminho errado, você não vai perceber Jesus, você não vai reconhecer Jesus. A Jesus é tão bom que Ele vem ao nosso encontro, mesmo a gente no caminho errado, né? Segundo lugar, além do caminho errado, eles estavam com os pensamentos distorcidos. Cuidado com os pensamentos. Pensamentos distorcidos, por quê? Porque quando Jesus perguntou quais os problemas, sabe o que eles disseram? Você não viu que as autoridades, os romanos, os judeus, os sacerdotes, sumo sacerdote, crucificou o bichinho, o coitadinho de Jesus? Quem disse que foi o poder da religião judaica? Quem disse que foi o poder do direito romano? Quem disse que foram os homens que por si próprio fizeram o que fizeram? Eles eram discípulos, gente. Eles não eram desconhecidos. Eles eram discípulos. E se eles eram discípulos, eles tinham certamente ouvido a palavra de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor da sua vida, pela sua ovelha. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente dou e retomarei a minha vida. Mas às vezes os nossos pensamentos estão distorcidos e a gente começa a ver Jesus como bichinho, como coitadinho. O que fizeram com Jesus, o que fizeram com Jesus. Os nossos pensamentos não estão conectados com os planos, com os projetos, com os desígnios de Deus, que são maiores, assim como os céus estão acima da terra. São os pensamentos de Deus, são os caminhos de Deus. Às vezes nosso pensamento está distorcido e a gente não consegue discernir os desígnios divinos, a gente não consegue compreender o que está acontecendo. Você vê que Jó começa a indagar, mas quando chega no capítulo 42, versículo 2, ele chega à conclusão, ao ápice, à suma, à síntese da sua vida. Ele diz: bem sei que tudo podes, ó Senhor, e que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Ele pode tudo, e todos os seus planos se cumprirão. Eles tinham esquecido que a cruz era um plano de Deus, é o plano da salvação. A cruz, gente, não é sinônimo de derrota, é sinônimo de vitória. Não é de fracasso, é de sucesso. A cruz é a maior prova do amor de Deus por nós. Jesus ali na cruz, ele poderia simplesmente com um piscar de olho ou com um estalar de dedo mudar todo aquele cenário. E os anjos viriam, arrancariam os pregos, aquela coroa de espinho, colocariam as vestes reais e o enalteceria acima de tudo e de todos. E ele destruía cada um com o sopro da sua boca, como vai ser, e assim está escrito no final da história. Mas a cruz fazia parte. Agora a pergunta é: por que ele escolheu a cruz? Porque antes de escolher a cruz, ele escolheu a mim, ele escolheu a você. E para nos resgatar do império das trevas, somente através da cruz. A cruz, que era símbolo de maldição, tornou-se símbolo de bênção. Eu me orgulho da cruz. Tirando todo o sentido pejorativo da palavra orgulho, mas os amigos, irmãos, sabem o que eu estou dizendo? Eu tenho profunda satisfação, admiração, gratidão pela cruz. A cruz vazia é o maior símbolo da nossa vitória. Cristo morreu por nós. Agora ele não está mais pendurado no madeiro. Ele não se encontra mais naquela cruz.
Pensamentos distorcidos. No versículo 20 você vai ver eles dizendo: e como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele tinha esquecido das palavras de Jesus. Que Jesus foi um voluntário, que Jesus se entregou por nós. E ninguém teria poder para crucificar e condenar Jesus, mas ele se entregou por nós. Mas o caminho da estrada de Emaús é esse caminho de pensamentos distorcidos, que a gente não consegue entender os projetos, os planos de Deus. E talvez haja alguém aqui no caminho de Emaús, no lugar errado, com pensamentos distorcidos, sem entender os propósitos de Deus, sem entender que Deus está no controle de tudo. Tudo que ocorre é coordenado por Deus. Tudo que ocorre está debaixo da sua permissão, está debaixo da sua autorização. Nada ocorre por acaso, em vão, como uma casualidade. Deus não perdeu as rédeas da história. Ele ainda está no comando. Ele ainda está no comando. De repente há algo traumático em sua vida e você diz: eu não entendo por que isso aconteceu. Isso aconteceu não foi para gerar morte, foi para gerar vida. Isso aconteceu não foi para te aprisionar, mas foi para te libertar. Isso aconteceu não foi para te matar, mas foi para te amadurecer. Aquilo que não te mata, te fortalece. Você já percebeu que você vai se tornando mais forte na medida que você vai vencendo as etapas, as fases, os estágios da vida? Então, cuidado com seus pensamentos distorcidos. Cuidado com seus pensamentos distorcidos sem compreender. Terceira verdade, porque eles não reconheceram Jesus. Você vai ver comigo o versículo 21 a 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não viram. Gente, olha só, porque eles não reconheceram que era Jesus. Caminho errado, pensamento distorcido. Terceiro lugar, tempo atrasado. Eles estavam atrasados no tempo. E quando a pessoa está atrasada no tempo, ela não consegue viver. Ela não consegue viver. Ela começa a ser escrava do passado. Ela esquece que o ontem é passado, que se transformou em história. E o amanhã é um mistério, por isso que nós chamamos de futuro. Mas hoje é uma dádiva de Deus, por isso nós consideramos como presente. Os discípulos estão atrasados no tempo. Olha só, e quando a pessoa está atrasada no tempo, não há evidências que resolvam o problema dela. Você conseguiu ler, entender o que eu estava falando aqui? Eles souberam que os anjos apareceram às mulheres, que o túmulo estava vazio, que a rocha estava removida, que os discípulos constataram, mas mesmo assim eles preferiram voltar. Terrível, né, gente? Quando a pessoa está atrasada no tempo, eles estão na sexta-feira ainda. Sexta-feira passou, mas eles estão na sexta-feira, traumatizado com tudo que viram. Olha lá que imagem interessante agora da cruz. Com a cruz, horrorizados, escandalizados, inflamados, com tudo que aconteceu. Eles ainda estavam na sexta-feira. E quando Jesus pergunta, quando eles questionam: você porventura não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Jesus pergunta: quais coisas? Aí Jesus que foi crucificado pelas autoridades. Eles ainda estão na sexta-feira. Eles ainda estão lendo o jornal da sexta-feira. Eles ainda estão impactados com a manchete da sexta-feira. Esqueceram que a última notícia não é notícia de morte, é de ressurreição.
A última notícia é a notícia da ressurreição. É domingo. Ei, é domingo. Chacoalha teu irmão que está ao teu lado até ele endoidar. E diz: é domingo. Sexta-feira já passou. É chegado domingo. Amém, gente? Quantos estão entendendo o que isso quer dizer? Quantos estão entendendo que o choro pode durar uma noite? Mas existe um tempo estabelecido para o pranto, para a dor, para a luta, para o sofrimento, para a agonia, para a angústia. O choro pode durar uma noite e a noite sempre se torna mais escura perto do amanhecer. Mas o amanhecer virá e o sol da justiça voltará a resplandecer em nossas vidas. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vem pelo amanhecer, mas os discípulos estavam atrasados no tempo. Tem gente que está atrasada no tempo, gente. Tem gente que não conseguiu entender que nós já estamos na era da ressurreição. A morte ocorreu, louvado seja Deus. O nome de Cristo foi glorificado através do seu imenso amor por nós, como cordeiro morreu, mas como leão ressuscitou. O túmulo, a cruz está vazia, o túmulo está vazia, mas existe um trono ocupado no céu de glória. A notícia é essa. Olha, você saia da sexta, é domingo. Ei, é como se Jesus disse: é domingo, gente. E aí quando a pessoa está atrasada no tempo, pode aparecer anjo, pode aparecer testemunhos. Jesus é lindo, né, gente? Jesus é lindo. A Bíblia nos diz que quando Elias se esconde na caverna, Deus manda anjos para levar alimento, mas não tem jeito. Os anjos vão 4 vezes, mas não resolve o problema. Aí Deus: espera aí, eu vou sozinho. O trauma dele é tão grande, desses discípulos, que não adiantava as mulheres falar, os apóstolos falarem. Não adiantava ver a rocha removida, o túmulo vazio, nem os anjos noticiarem. Eles queriam ver Jesus. Era isso. Mas por que não viram Jesus? Caminho errado, pensamentos distorcidos e atrasados no tempo. Agora, se a mensagem terminasse aqui, talvez seria uma catástrofe. Porque há uma outra pergunta a se fazer. E a pergunta a se fazer: como ver Jesus? Aí sim, vai fazer o sentido a toda essa história. Eles não viram, mas depois eles viram. Ou melhor, depois eles perceberam. A pergunta a se fazer é: como ver Jesus em nossa vida? Você vai ver que no versículo 29, ele diz: mas eles o estrangeiro dizendo: fica conosco, porque é tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Como ver Jesus? Primeiro, convida Jesus para ficar contigo. Convida Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Sabe por que você ainda não viu Jesus? Na sua casa, na sua família, talvez no seu casamento, no relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Porque você ainda não convidou Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. Mas por que ele realizou aquele milagre? Porque ele foi convidado para a festa, gente. Se ele não tivesse sido convidado para a festa, não haveria milagre. Você quer milagre? Convida Jesus. Convida Jesus. Eles convidaram: fica conosco, já é tarde, fica mais um pouquinho. E aí você vai perceber que mais do que convidar, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tomando partido lhes deu. Olha versículo 30, detalhe. Não basta somente convidar Jesus. Deixa Jesus tomar a direção. Gente, isso aqui é forte, sabe? Eles convidam Jesus. Quem é o anfitrião? São eles, né? Mas agora eles dão a missão de anfitrião para Jesus. Quem que está servindo? Jesus. Quem devia servir? Eles. Quando alguém vai na sua casa, o que é que você faz? Você vai servir a ela. Você vai colocar a refeição na mesa, né, e vai servir aquela pessoa.
Mas aqui é diferente. Jesus entra na casa deles e de repente Jesus está servindo eles. Ou seja, convida Jesus, mas deixa Jesus à vontade, irmão. Está entendendo? Deixa Jesus assumir a direção. E Jesus começa a assumir a direção. Jesus começa a assumir o controle. Jesus começa a guiar. Jesus começa a conduzir. Os irmãos estão entendendo? Então chama Jesus para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios, não sei. Mas deixa Jesus assumir o comando. Deixa Jesus assumir o controle. Amém? Glória a Deus por isso. Outro detalhe ainda no texto. Então se abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença de Jesus, da presença deles. Outro detalhe aqui importante. Quando foi que Jesus se revelou a eles? Escuta. Ei, quando foi que Jesus se revelou a eles? Sabe quando foi, irmãos? Quando eles partiram o pão. A partilha do pão representa comunhão. É ver Deus se revelar nesse lugar. Escolha viver em comunhão com o seu irmão. Aí você vai ver que as escamas dos nossos olhos cairão por terra. As vendas que interrompem a nossa visão já não mais existirão. Isso é forte, gente. No Salmo 133 diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre as barbas de Arão. Hoje eu ouvi essa palavra. Sobre as barbas de Arão e vai descendo sobre as suas vestes. Lá no finalzinho vai dizer: ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Aonde é que Deus ordena a sua bênção e a sua vida? Onde há comunhão. Quer ver Jesus na sua casa? Começa a partir o pão da comunhão. Quer ver Jesus no seu trabalho, na sua escola? Começa a partir o pão dessa comunhão. Aí vai abrir os olhos e você vai ver que Ele sempre esteve perto. Você que não percebia. Ele sempre esteve perto, se revelando, mas nós não conseguíamos ver. Mas nós não conseguimos reconhecer nem entender. Vocês estão entendendo esse mistério? Mistério da partilha, da comunhão que há. Deixa eu te dizer uma coisa: heresias não acaba a igreja, gente. O apóstolo Paulo diz: é necessário que haja heresia para que os fiéis se manifestem. Heresia revela os fiéis. Jesus disse: é impossível que não haja escândalo no meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo. Escândalo também não acaba com a igreja. Escândalo, ao contrário, fortalece a igreja. A igreja fica mais firmada no Senhor. Deixa eu te dizer outra coisa: perseguição não acaba com a igreja, a perseguição faz a igreja crescer. Quanto mais a igreja é perseguida, a história prova isso, né? Mais ela crescia. Então, se escândalo não acaba com a igreja, se heresia não acaba com a igreja, qual foi o outro que eu falei aqui? Perseguição, muito bem, só para saber se todo mundo está prestando atenção. Se escândalo, perseguição e heresia não acaba com a igreja, o que acaba com a igreja? Falta de comunhão. E a Bíblia diz, sabe, que onde estiver dois reunidos em meu nome, eu ali estarei. Não é que Deus não esteja quando você está sozinho, mas Ele estabeleceu que a partir de dois, Ele vai de toda forma, de toda maneira, se fazer presente onde seu nome é invocado. Koinonia é uma palavra que significa unidade, comunhão. E o que é que Jesus mais fala sobre isso? O que dois ou mais determinar na terra, será determinado nos céus. Então queremos ver Jesus, quer ver Jesus no seu ministério, de repente seu ministério não está acontecendo conforme, as coisas não estão acontecendo como você espera. Vamos partilhar o pão. Vamos partilhar o pão. Vamos pagar o preço de sermos um no Senhor, assim como Ele pagou o preço de nos resgatar do império das trevas. E ainda que as trevas militem, como diz a canção, nenhum mal prevalecerá, porque maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Agora vê mais um detalhe. Ainda vou ler o 31. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele
desapareceu da presença deles. Eu acho que eles pensaram um para o outro: meu Deus, estávamos horas com ele, momentos com ele, e agora que a gente reconhece, ele desaparece. Olha, gente, reconheça antes, para que você não lamente depois. Às vezes, torna a dizer, como disse no início, Jesus está presente e a gente não percebe, e a gente só percebe quando ele se vai. Às vezes a gente vê isso no retiro espiritual, né, Gilberto? Setembro está chegando já e a gente já está terminando a excursão, já pensando no retiro. Às vezes a pessoa está tendo uma vigília, está tendo um momento de louvor, a pessoa está dormindo, depois quando ela sai na barraca, e aí? Acabou, meu irmão. Acabou a bênção. Todos que vieram receberam a bênção, mas você que não veio vai receber a notícia. Foi uma bênção. Gente, e não tem notícia pior do que essa, né? Eu me sinto mal quando acontece algo e eu não estou, né? Eu digo, meu Deus, eu perdi. Aí eu começo a brigar comigo mesmo, ficar intrigado de mim mesmo. O texto vai nos dizer, versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Gente, uma das evidências da presença de Cristo em nosso meio, sabe qual é? O coração se arde em chamas. O coração incendeia como fogo. Eu acho que eu não sou o único aqui que sente isso. É como se algo viesse a explodir dentro de nós. O coração arde quando Deus está no lugar. O coração se arde. O coração queima. E a Bíblia nos diz que durante todo o tempo Jesus ia falando, e o coração queimando, e o coração ardendo, e o coração incendiando, e o coração em chamas. Quando Jesus expunha as Escrituras, desde Moisés, dizendo que tudo aquilo era necessário. Agora, por fim, sabe o que é que eu acho incrível nessa história? É que a revelação e a manifestação de Jesus, ela vai nos conduzir ao caminho certo, aos pensamentos corretos e ao tempo atual. Versículo 33. E na mesma hora, quando se tem um encontro com Deus, não se protela. Quando se tem um encontro com Deus, não pode se procrastinar, não pode adiar. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Antes era o Senhor morreu, mas agora o Senhor ressuscitou. Antes o Senhor está morto, mas agora o Senhor está vivo. Antes eu não vi o Senhor, mas agora eu vi o Senhor. Qual será a sua notícia, irmão? De morte ou de vida? De crucificação ou de ressurreição? Qual tem sido a sua notícia? Talvez você ainda esteja no caminho de Emaús, mas você não está sozinho. O que você precisa agora é entender que Jesus está te trazendo de volta a Jerusalém. A Jerusalém, a Jerusalém. Ah, Jesus. Eu ainda queria acrescentar só mais uma coisa. Pastor, por que eles não viram Jesus além dessas explicações? Há uma diferença que eu não poderia deixar despercebida. Não era mais o mesmo Cristo no aspecto físico limitado ao tempo, sofrendo toda a depreciação e deterioração que há nessa contingência humana, onde estamos limitados
a definhar, a envelhecer. O corpo de Cristo era o corpo glorificado. Corpo glorificado. Nós não estamos em nosso corpo glorificado, nós estamos em nosso corpo completamente vulnerável à ação do tempo. E todos os dias nós sofremos com isso, né? Todos os dias. É uma estria que aparece ali, a gente tenta esconder, mas não tem jeito, uma celulite insistente, né? Todos os dias a gente lida com essas questões. Corpo glorificado, eu não estaria com óculos aqui. Mas sem o corpo glorificado, infelizmente a gente está sujeito a todas essas limitações humanas. O que eles não conseguiram ver é que aquele Jesus, ele estava no seu corpo esplêndido, corpo glorificado. Isso é sem falhas, sem defeitos, sem deficiência. Aonde eu quero chegar? Sabe por que a gente não está vendo Jesus? Porque a gente está procurando defeito em Jesus. Eu acho que eles podiam imaginar, esse aqui é muito perfeito para ser Jesus. Sabe por que a gente não está encontrando e vendo Jesus em nossa vida? Porque a gente está encontrando problema, a gente está procurando defeito. A gente está querendo diagnosticar situações que venham a se assemelhar com o corpo corruptível. Mas agora o corruptível reconheceu a incorruptibilidade. O seu corpo é pleno, o seu corpo é perfeito. A analogia que eu faço são pessoas que entram na igreja procurando problema, procurando defeito. Às vezes eu digo, se você achar um, para cada um que você achar, eu lhe aponto 10 ainda. Para cada dificuldade que você encontrar, eu lhe aponto 10. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sou cego? Agora eu não posso fazer aquilo que compete a ele. Caso contrário, não haveria sentido dele voltar a esse mundo. Mas ele vem a esse mundo justamente para aperfeiçoar a sua igreja. Aquilo que nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma denominação, nenhuma convenção, nenhuma religião poderá fazer, ele fará. Às vezes nós não estamos firmes no ministério, sabe por quê? E a gente não encontra Jesus no ministério, porque a gente está encontrando só problema no ministério. E quando a gente encontra só problema no ministério, a gente não consegue ver Jesus. Os irmãos estão entendendo esse mistério, esse manto que está sendo revelado aqui? Acho que os discípulos olhavam para Jesus assim, para cima e para baixo. Não pode ser ele. É perfeito demais. E a Bíblia diz, e há algumas interpretações sobre isso, que nele não havia formosura alguma. Mas o corpo glorificado é outra realidade. O corpo glorificado não tem defeito. Você não é nem magro nem gordo. Você não é alto nem baixo. Você não é feio. O corpo glorificado, todos serão lindos. Tem gente ali, glória. Todos serão belos. Todos estarão em forma, gente. Glória a Deus. E olhavam para Jesus e não encontravam. Não conseguiam ver Jesus porque estavam caçando, né, na nossa linguagem popular. Defeito e problema. Ei, se você quer ver Jesus, pare de olhar os problemas. Se você for olhar para mim, você vai dizer, o pastor está mais magro, o pastor está mais gordo. O pastor está ficando cada vez mais careca. Mas eu tenho certeza que você não está aqui por causa dos meus lindos olhos azuis que não tenho. Você está aqui porque você tem encontrado Jesus nesse lugar. Porque Jesus tem se revelado a você nesse lugar. Porque Jesus veio ao seu encontro. Não foi você que foi ao encontro de Jesus. Apesar de você estar aqui, tenha certeza, você não está aqui por conta própria,
Mas Deus te atraiu a esse lugar. Ele te atraiu com um só propósito: arrancar as escamas dos teus olhos, retirar as vendas da tua face, para que o seu coração não venha somente arder, mas para que os seus olhos venham contemplar que Jesus vive, Jesus reina, que a rocha da tumba foi removida para sempre, e ressurreto Ele está para toda a eternidade. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que servimos. Saia do caminho de Emaús, volte para Jerusalém. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar aqui à frente, eu quero ousar aqui. Se você se encontra no caminho de Emaús, eu não sei, e você não precisa dar satisfação de que caminho é esse. De repente é o caminho da dúvida, é o caminho do medo, é o caminho da insegurança, é o caminho da tristeza, é o caminho da decepção, é o caminho da frustração. Mas se hoje você deseja voltar a Jerusalém, a cidade da adoração, a capital da paz, olha, eu quero te convidar a sair do teu lugar, que nós vamos fazer uma oração especial, uma oração específica, para que Deus venha restaurar e renovar a nossa vida, para que as vendas venham cair, para que as escamas venham desaparecer, e que venhamos contemplar a sua face e adorar o Pai em espírito e em verdade. Venha mais aqui à frente. Quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, não sei quais são as escamas, as vendas que impedem de contemplarmos a tua face. Não sei qual é a dor, qual é a tristeza, qual é a agonia, qual é a aflição que tem ofuscado a nossa visão ao ponto de não reconhecermos quão belo, quão grandioso, quão maravilhoso, quão formoso, quão poderoso Tu és. Mas aqui estão os Teus servos, os Teus filhos à frente, porque eles desejam contemplar a Tua face, eles desejam viver com a notícia da vida, com a notícia da ressurreição, com a notícia da vitória sobre a morte. E nós oramos, nós profetizamos, Pai, para que o nosso caminho seja o caminho de Jerusalém e não o caminho de Emaús. Que seja o caminho da vida, não o caminho da morte. Que seja o caminho da ressurreição, da vitória, da glória, da presença de Deus. Oh, aleluia. Receba da parte de Deus nessa hora, aí onde você se encontra. Receba da parte de Deus. Sinta o seu coração arder, sinta o seu coração queimar, e reconheça que Deus está nesse lugar. Oh Deus, Santo, Santo, Santo és Tu. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.